Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Queria agradecer ao Cláudio, ao Rui, né? Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Boa noite aos amigos, Cláudio Costa, Eric, a você de casa que interage conosco pelo chat. Vamos estudar juntos este capítulo de número 11 da segunda parte do Livro dos Médiuns, cujo assunto se revela pelo título da sematologia e da tipologia, linguagem dos sinais e das pancadas, tipologia alfabética. Vamos proceder à leitura na sequência, mesmo durante. Podem formular suas perguntas e compartilhar seus comentários. As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipologia, muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo, que se ressentia de estar na infância a arte, tudo se reduzindo nas comunicações a respostas monossilábicas, por sim ou não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde, foi aperfeiçoado, como já dissemos. De duas maneiras se obtém as pancadas, com médiuns especiais. Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, a que se poderia chamar tipologia por meio de básculo, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium lhe ponha a mão na borda. Se quiser confabular com determinado espírito, será necessário evocá-lo. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue ou que tenha o costume de apresentar-se. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas pancadas não, ou vice-versa, indiferentemente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Veremos adiante quais as de que cumpre se abstenha. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de modo a dar lugar a um sim ou a um não. Suponhamos se pergunte ao espírito: que desejas? Ele não poderá responder senão com uma frase. Será preciso então dizer: deseja isto? Não. Aquilo? Sim. Assim por diante. Meus amigos, faço uma parada aqui para chamar a atenção, primeiro, de que na compreensão desse fenômeno devemos utilizar instruções de capítulos precedentes sobre a teoria das manifestações de efeito físico. E, segundo, para assinalar que se trata de um método rudimentar de comunicação, mas que, nada obstante, vem ainda hoje ocorrendo de maneira a pôr a descoberto determinados médiuns involuntários, determinados médiuns que têm essa disposição ou faculdade adequada para efeitos físicos. São as minhas observações iniciais. Os amigos gostariam de fazer comentário? Cláudio, aparece de vez em quando as pancadas nas sessões de que você participa? Não, nunca tivemos essa oportunidade e acredito que seria muito complicado, né?
Hoje você estabelece um diálogo franco, aberto com os espíritos, seja pela grafia, seja pela fonia, né? Às vezes, algumas vezes que eu me lembre, alguns espíritos que se o médium até sente presente, o médium chega a descrever a presença do espírito ali, mas parece que ou algo constrange ou ele não sabe realmente como se comunicar, mas dessa maneira aí nunca. A gente comentou até com o Eric aqui na entrada, né? Não me lembro de conhecer nenhum grupo que faça isso, ou algum médium que o faça, a não ser nessas brincadeiras de hoje, né? Do copo ou do compasso aí, com as letras do abecedário, mas tudo a título de brincadeiras e tal, que às vezes redundam até em situações bem difíceis aí de se lidar, né? Eu acho interessante comentar isso porque a tipologia foi a sematologia, né, que é a comunicação por sinais, e a tipologia, que é mais específica, por pancadas, elas foram o primeiro recurso, né, mediúnico para se comunicar com os espíritos. Mas era muito demorado, né? Você pensa e muito limitado. Você pensa a tipologia por sim ou por não, né? Só dá para responder pergunta sim ou não. Ou a tipologia alfabética, cada letra é uma pancada, né? A letra A, uma pancada. A letra B, duas pancadas. A letra C, três pancadas. Imagina a demora para escrever um texto, né? Então, por isso que foi abandonado e Kardec preferiu depois mais pela psicografia, né, e psicofonia, né? Mas Kardec ainda salienta que as manifestações físicas podem ter um efeito de comprovação, né, pro incrédulo, né? E como o Rui disse, revelam muitas vezes de forma espontânea, né? Eu conheço casos de pessoas que estavam na casa e do nada a casa começou a estalar ou começou a quebrar coisas, né? Então muitas vezes é assim, é espontaneamente que vem para um espírito que quer dar um aviso ou é uma obsessão simples, enfim, né? Mas para as reuniões assim mediúnicas nos grupos sérios é um método muito demorado, né? Então por isso se usa a psicofonia ou psicografia, que é uma comunicação mais rápida, né? E tem as comprovações morais que são até mais fortes, né? É uma pena, viu? Como a gente comentou aí, nunca tivemos na reunião em si, não. Tivemos casos de conhecimentos de jovens que brincavam com essas reuniões, principalmente essa do compasso hoje, né? Que ela é um pouco mais ágil, a do copo é um pouco mais ágil, né? Apontando as letras do alfabeto e alguém anotando. Então se consegue até uma certa desenvoltura, embora para ditados morais, principalmente, seria absurdo. O grande problema que a gente questionou na época, que conhecemos alguns casos, foi que é uma pena, porque nessa época, se a gente tivesse um pouco mais de experiência, e a gente lembra que são sempre jovens que participam dessas reuniões, mais por brincadeiras, né? Você, com um pouco de estudo, com um pouco de observação séria ali, poderia se reconhecer mediunidades a mediunidade física ali nascente, né, ou natural de um médium ali jovem, né, e quem sabe até descortinar em grandes pesquisas ou grandes trabalhos. É uma pena que não haja condições para isso. Os jovens geralmente o fazem por brincadeira, e uma vez identificado aquele que aciona o mecanismo da ação ali, eles geralmente se recolhem por medo. As famílias também receiam muito trabalhar com isso, né? É uma pena. Agora, observamos nessa circunstância de nos depararmos espontaneamente com o fenômeno, em virtude, obviamente, da possibilidade franqueada por um médium
de efeito físico, nós vamos ter que utilizar esse método, esse procedimento falado por Kardec na última linha, não é? Não podemos recomendar outra coisa àqueles que eventualmente estejam diante de um fenômeno assim, mas que possam tentar estabelecer comunicação, deixando o espírito a, a resposta mais simplificada, né? No sentido do não, no sentido do sim, para conseguirmos êxito, para conseguirmos uma comunicação de prima, né, nessa forma, e sabemos o essencial, né? O que motiva o espírito que está assim se dando a manifestar comumente num viés perturbador, né? Num viés que as pessoas têm como assustador, como perplexidade. Não é? Vamos adiante, por favor, o texto. (140) É de notar-se que, quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam, a violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a atirar ao chão a mesa. Se é amável e delicado, inclina no começo e no fim da sessão a mesa à guisa de saudação. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminha a mesa com brandura ou violência, conforme deseja testemunhar-lhe afeição ou antipatia. Essa, propriamente falando, a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Um dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesa que servia para as experiências veio repentinamente colocar-lhe ao lado. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocar sobre uma outra mesa do lado oposto da sala. Aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, calculou o destinatário da carta que entre esta e aquele movimento alguma relação havia e interrogou a respeito o espírito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Informado do ocorrido, perguntamos por nossa vez a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. A resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com que te achas em relações, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. O texto, por favor. É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de cientificá-la de que estava lá. Um mudo não se houvera conduzido melhor. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo,
o da tipologia alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Podem obter-se então palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para o A, duas pancadas para o B e assim por diante. Enquanto isso, uma pessoa irá escrevendo as letras à medida que forem sendo designadas. O espírito faz sentir que terminou usando de um sinal que se haja convencionado. Como se vê, este modo de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações de certa extensão. Entretanto, pessoas há que têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas. A prática levou, porém, à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar-se com mais rapidez. A de uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si um alfabeto e a série dos algarismos indicadores das unidades. Estando o médium à mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto, se trata de obter uma palavra, ou a série dos algarismos, se de um número. Apontada a letra que serve, a mesa, por si mesma, bate uma pancada e escreve-se a letra. Recomeça-se a operação para obter-se a segunda, depois a terceira letra e assim sucessivamente. Se tiver havido engano em alguma letra, o espírito previne, fazendo a mesa dar repetidas pancadas ou produzir um movimento especial e recomeça-se. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa, mas, adivinhando o fim de uma palavra começada e com a qual se pode atinar pelo sentido da frase, é como, sobretudo, se consegue abreviar de muita comunicação. Em havendo incerteza, pergunta-se ao espírito se foi esta ou aquela palavra que ele quis empregar, e o espírito responde sim ou não. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem obter-se de maneira ainda mais simples, por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento, processo que já descrevemos no capítulo das manifestações físicas, número 64. É a tipologia interior. Nem todos os médiuns são igualmente aptos às manifestações deste último gênero. Muitos há que só obtêm as pancadas pelo movimento basculatório da mesa. Contudo, exercitando-se, podem eles, em sua maioria, chegar a consegui-las daquela maneira, que tem a dupla vantagem de ser mais rápida e de oferecer menos aso à suspeita do que o básculo, que se pode atribuir a uma pressão voluntária. Verdade é que as pancadas no interior da madeira também podem ser imitadas por alguns médiuns de má fé. As melhores coisas podem ser simuladas, o que, aliás, nada prova contra elas. Veja-se no fim deste volume o capítulo intitulado Fraudes e Embustes. Quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita, razão porque, presentemente, já é pouco empregada. Ela, no entanto, é, às vezes, interessantíssima do ponto de vista do fenômeno, sobretudo para os novatos, e tem, principalmente, a vantagem de provar, de forma peremptória, a absoluta independência do pensamento do médium. Assim se obtém, não raro, respostas tão imprevistas, de tão flagrantes a propósito, que só uma prevenção
bastante determinada, será capaz de impedir que os assistentes se rendam à evidência. Daí vem que esse processo constitui, para muitas pessoas, forte motivo de convicção. Mas, seja ele o empregado, seja qualquer outro, em caso algum, os espíritos se mostram dispostos a prestar-se aos caprichos dos curiosos, que pretendam experimentá-los por meio de questões despropositadas. Então vejam aí nesse ponto, meus amigos, Kardec frisando o que colocávamos a princípio no tocante à atualidade desse tipo de manifestação no campo neutro, digamos assim, fora de uma seção séria, madura, já estabelecida, espírita, nós podemos nos deparar com tais fenômenos nos mais variados lugares, com os mais distintos e inconscientes portadores das condições que propiciam que ocorram os médiuns de efeitos físicos. E, diante disso, nós poderemos orientar não apenas o médium, né, que deve se reconhecer como fonte do fenômeno, mas, igualmente, orientar e instruir terceiros quanto à vontade, à intenção do espírito manifestante. Eu acho que essa é uma contribuição que sempre deveremos dar, não só em benefício daqueles que estão assustados com o fenômeno ou desorientados diante dele, mas certamente para favorecer um espírito que igualmente esteja em semelhante estágio, porque nem sempre tal estado, tal evento, diz respeito a um espírito malévolo que tem o propósito de assustar ou se divertir. Também pode ser um espírito sofredor, penitente, perturbado, que não tem perfeita consciência do seu estado e do porquê de estar ali, e que, de repente, aprendendo a desencadear tais efeitos, possa revelar um verdadeiro pedido de socorro e que mereça a nossa caridade. Então, nesse sentido, é atual, não é? Como a gente comentou aí, a gente teve a oportunidade há muitos anos atrás, há muitos anos a gente não vê falar mais dessas brincadeiras. Um grupo de jovens num colégio, meninas principalmente, brincavam com o compasso, né? Com o alfabeto. E eu até comentei com o Eric antes da gente entrar aqui. E isso deu, é interessante que isso deu aso a uma oportunidade que tivemos de esclarecer 4 famílias, as 4 jovens e as 4 famílias que nos procuraram, porque a brincadeira redundou numa obsessão simples. Quando uma das meninas, foi aquela que foi identificada como a médium física ali, de mediunidade física, porque quase que sempre funcionava só com ela o compasso, com as outras não funcionava. Ela, brincando, ela perguntou com quem que ela iria se casar, e foi escrita a palavra comigo, né? E a partir daí ela não conseguiu dormir mais sozinha, porque ela sentia até o colchão abaixar como se alguém deitasse junto com ela na cama. E a gente foi depois procurado pelas famílias, a gente fez um pequeno grupo de estudo, eu lembro, aos domingos à tarde, a gente fazia um grupo de pais e mães dessas meninas, esclarecemos os fundamentos básicos da comunicação espírita, e depois com essas jovens, a maioria de feição católica da cidade e tal, e até hoje mantém uma certa amizade com a gente,
E foi realmente muito... E esclarecemos esses espíritos que nada tinham, aliás, nem tinham conhecimento do desencarne. Estavam passando por ali, ou viram, ou foram chamados a atenção, e começaram a brincar com essas meninas, né? Quando elas faziam essas reuniões. E aí esse rapaz brincou com ela e realmente a acompanhou até a casa, e fazia dias que praticamente morava na casa junto com a família. Tá? A gente ainda brincava com o pai e a mãe dela, bom, você tem um genro na parte espiritual agora, né? Se acostumem, né? Mas é interessante que, infelizmente, a gente não dá muita, ou não dava muita atenção a isso, porque achava que o rudimento da coisa não levaria a nada. Mas vejam bem, a gente está estudando aí o processo utilizado por Kardec para iniciar suas pesquisas. E alguns dos médiums que participaram desse início continuaram com Kardec por anos e as suas mediunidades foram sendo aprofundadas, foram sendo melhoradas, foram sendo cuidadas, né? Como a gente acontece aqui, a gente tem vários médiuns que eram os efeitos da mediunidade eram muito rudes, eram pouco que se podiam produzir com a constância, com o estudo, com a perseverança. Hoje são médiums que fornecem até um bom material de estudo nas reuniões. Então, tudo é válido, a gente realmente precisava dar atenção se tiver a oportunidade desses fenômenos acontecerem por perto. O Cláudio, eu não sei se foi na mesma época, né? Eu não vi o compasso. O compasso eu não vi. Acho que a escola era de exatas. No, no meu caso aqui, eu via com o livreto e a chave. Vi o livreto e a chave, né? Você segurava o livreto pela chave de um lado, de outro e tal. E tinha também a questão do copo. Eu acho que o Arthur, nosso querido amigo, que deve estar chegando aí a qualquer momento, ele já tinha relatado, não é, que também viu a brincadeira do copo. Né? E você, Eric? Copo, livreto, compasso, o que viu por aí? Não, aqui tinha muito o copo e o compasso, né? Então acho que eram os dois que tinham mais, né? Além do. Teve um tempo uma brincadeira do Charlie, né? Que era com lápis, né? Apoiado. Então, tem várias, né, versões disso. Mas é interessante isso que o Rui tinha falado, de que nem sempre é um espírito mal intencionado. Às vezes é um espírito sofredor, ou pode ser mesmo um bom espírito se utilizando de um espírito inferior para fazer um aviso, né? Eu me recordo aqui de um exemplo de Kardec, acho que está em Obras Póstumas, de que tinha um espírito fazendo uma tipologia, né, constante na casa de Kardec. Aí Kardec evocou o espírito para saber o que era, e o espírito falou que Kardec tinha que fazer uma correção no livro lá que ele estava escrevendo, né? Ou seja, foi uma tipologia insistente ali para dar um aviso, né? Então é por isso que Kardec diz ali: pergunta ao espírito o que você quer, né? Para saber se é uma obsessão simples, se é um espírito sofredor, se é um bom espírito se utilizando de um espírito inferior para dar um aviso. Tem que saber, tem que perguntar mesmo. Muito bem, então vamos seguir. Com o fim de melhor garantir a independência ao pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos em forma de quadrantes, sobre os quais se traçam as letras à maneira dos quadrantes do telégrafo elétrico. Uma agulha móvel que a influência do médium põe em movimento, mediante um fio condutor e uma polia, indica as letras. Esses instrumentos só os conhecemos pelos desenhos e descrições que têm sido publicados na América.
Nada, pois, podemos dizer do valor deles. Temos, porém, para nós, que a só complicação que denotam constitui um inconveniente, que a independência do médium se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores e, ainda melhor, pelo imprevisto das respostas, do que por todos os meios materiais. Acresce que os incrédulos, sempre dispostos que estão a ver por toda parte artifícios e arranjos, muito mais inclinados hão de estar a supô-los num mecanismo especial do que na primeira mesa de que se lance mão, livre de todo e qualquer acessório. A referência, amigos, que Kardec faz nesse trecho à prática americana, isso nos remete aos primeiros fenômenos de, vamos dizer assim, de marco do espiritualismo moderno, lá seguindo as irmãs Fox, virou moda também, ficou muito frequente esse tipo de exercício, tipologia. Os amigos têm notícia? Exatamente, né? Foi a partir desse fenômeno das irmãs Fox, né, que começou com essa tipologia nas paredes e tal, que se popularizou na América, né, e depois foi para a Europa, né? E aí foi surgindo vários tipos, né? Como diz aí, surgiu até uns aparelhos, né? Umas engenhocas, né? Aí tinha a tipologia íntima, que era no interior da madeira. Tinha a tipologia por movimento, que a mesa dava uma batida, né? Se movimentando para cima e batendo com o pé no chão. Então foram surgindo vários tipos, né? Mas realmente a origem, o fenômeno que deu esse boom, né, nesse movimento do moderno espiritualismo, que depois foi para a Europa, e aí Kardec teve contato com os fenômenos depois. O primeiro foi esse movimento em Huddersfield, né, com as irmãs Fox, né, a Margaret Fox, a Kate Fox, né. Então começou lá com essa questão, né. Só para esclarecer aí, o Eric também já se confunde muito o nascimento do Espiritismo com o nascimento dessa questão aí das irmãs Fox. São duas coisas bem separadas. Kardec deixava bem claro que ele não era o pioneiro das comunicações, ele foi só, vamos dizer, o pensador delas, o organizador delas no corpo de doutrina. E a partir dessas irmãs Fox realmente se notabilizou e muitas coisas foram feitas. Assim como aconteceu aqui no Brasil com essa brincadeira do copo, né, durante muitos anos, até que na época foi lançado um pequeno livreto, se eu não me engano, Copos que Andam, fez muito sucesso no movimento. Eu não me lembro o nome da médium. Eu cheguei a ler o livro porque a gente estava tratando do assunto dessas famílias na época. E é interessante ver que vai se evoluindo não só o tipo de mediunidade, mas o tipo de especialidade mediúnica a ser utilizada, né? Não que uma seja melhor do que a outra, como o próprio Kardec disse aí, e a gente tem todos esses relatos aí, como é que você faria hoje um tratado moral ou escreveria um artigo que redundaria aí até num bom livro com mensagem mediúnica com esses acessórios tão rudimentares aí, né? Embora a questão da mediunidade física ainda é, infelizmente, relegada ao esquecimento no movimento aí, exatamente até por causa dessa raridade, ou talvez por causa da questão de tempo que se tem que trabalhar com um médium desse para tirar realmente um bom trabalho, um bom estudo, uma boa pesquisa de estudo. Eu queria colocar um comentário aqui interessante que eu vi do Evaldo. Ele diz assim: eu tenho vontade de desenvolver minha mediunidade, porém tenho muito medo. Na minha cidade não tem centro espírita
e mesmo se tivesse, provavelmente não seria fiel a Kardec como a maioria dos centros. Então, Evaldo, eu queria o desenvolvimento da mediunidade no livro dos médiuns, se você ler lá o capítulo, você pode fazer em casa mesmo, né? Kardec fala para desenvolver a mediunidade, né? Todo dia, durante 15 minutos, né? Em um mês ou 6 meses, pega o lápis, ora o anjo da guarda e vê o que acontece, né? Se sai uma psicografia, psicofonia, né? Então pode ser em casa mesmo, você pode formar um grupo familiar, né? Em todas as famílias deve ter algum médium ostensivo, um grupo familiar, um grupo particular, fora do centro mesmo, né? Não precisa ficar dependendo do centro, né? E isso é um dos pontos que eu tenho batido aqui no canal, de que as pessoas devem formar grupos familiares e particulares, né? Não precisa ser no centro espírita, né? Eu fiz aqui no canal uma live com o Rodrigo Luz, que ele dirige vários grupos familiares e particulares, e ele deu conselhos muito bons lá. Depois, Evaldo, você procura lá Rodrigo Luz no canal e acha lá canal Espiritismo Kardec no YouTube, né? O Cláudio Costa também, ele tem vários grupos familiares particulares, né? O Evaldo, né? O Evaldo, nós estamos hoje, já vamos para 21 anos, tá? Com grupos familiares. Tenho a experiência do movimento de centro espírita durante muitos anos. A minha formação foi no centro espírita. Agradeço muito a oportunidade que tive, mas a limitação hoje do centro espírita e do movimento espírita junto à mediunidade prática é muito difícil, é muito limitado. Você tem razão aí. Um centro espírita não é a questão de Kardec, mas os centros espíritas hoje pouco conseguem trabalhar a mediunidade realmente, vamos dizer assim, os fundamentos básicos que a doutrina oferece. Então, grupos familiares, a gente está há 21 anos já, e acredito que esse é o caminho para o futuro da doutrina e da mediunidade, para poder realmente evoluir e fazer um bom trabalho, que é necessário, tão necessário, né, dentro até do próprio movimento. É o que o Eric falou aí, o Livro dos Espíritos contém as informações básicas. Se você procurar também Revista Espírita, se eu não estou enganado, dezembro de 1860, um artigo intitulado, eu vou lembrar aqui, mas Kardec descreve toda a formação de um grupo espírita, e todas as necessidades e conjunturas de um grupo espírita. Eu vou, antes do término aqui, eu passo para vocês aí o artigo, que eu não me lembro agora no momento. Constituição do Espiritismo, dezembro de 1860, Revista Espírita, tá? Evaldo, não há por que ter medo da faculdade mediúnica. Ela não é uma doença. Nós aprendemos isso estudando o livro dos médiuns. Então, o primeiro passo é aprender a teoria, sabendo de antemão que, de posse dela, fazendo bom uso, você saberá, para si e para seus familiares, seus amigos, aquelas pessoas que também tenham interesse para um preferível estudo em grupo, que não há um perigo enorme a lidar se utilizarmos o método de experimentação ensinado em Um Livro dos Médiuns. Claro que existem certos escolhos, existem certos riscos, mas este livro que estamos estudando aqui, já te aproveita que nós vamos, nas próximas sessões, enveredar pelos capítulos que tratam deles. E você saberá administrar, repito, para si e para os outros, fazendo, então, desmistificar esse campo da mediunidade para que não se pareça com um filme de terror,
com o abrir as chaves do inferno, alguma maldição ou coisa que o valha. Tá? Então, o primeiro passo é repensar, ressignificar, para não equiparar a mediunidade a uma doença, a uma coisa perigosa. Primeiro passo. Segundo, estudo do Livro dos Médiuns, claro, com o pressuposto das obras introdutórias e do Livro dos Espíritos. E, então, esses exercícios que falava o Eric de início. Podemos prosseguir, item 144, se não me engano. Um aparelho mais simples, porém, do qual a má-fé pode abusar facilmente, conforme veremos no capítulo das fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa Girardin, tendo em atenção o uso que fazia dele a senhora Emília de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Porque essa senhora, se bem fosse uma mulher de espírito, tinha a fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Consiste o instrumento num tampo móvel de mesa com o diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo, como uma roleta. Sobre sua superfície e acompanhando-lhe a circunferência se acham traçados, como sobre um quadrante, as letras do alfabeto, os algarismos e as palavras sim e não. Ao centro existe uma agulha fixa. Pousando o médium os dedos na borda do disco móvel, este gira e para. Quando a letra desejada está sob a agulha, escrevem-se umas após outras as letras indicadas e formam-se assim muito rapidamente as palavras e as frases. É de notar-se que o disco não desliza sob os dedos do médium, que os seus dedos, conservando-se apoiados nele, lhe acompanham o movimento. Talvez que um médium poderoso consiga obter um movimento independente. Julgamo-lo possível, mas nunca o observamos. Se pudesse fazer a experiência dessa maneira, infinitamente mais probante ela seria, porque eliminaria toda a possibilidade de embuste. Essa é uma versão rudimentar daquele tabuleiro, né? Ouija. É isso, Eric? Tem o tabuleiro Ouija, né, que ficou famoso muito também, né? Ouija. E que é o mesmo princípio. Né? Enfim, surgiu várias formas, né? Mas sempre com a questão da demora, né? Então, por isso que acabou se desenvolvendo. Se desenvolveu primeiro a psicografia indireta, né? Que adaptava um lápis numa cesta ou numa prancheta. Aí depois a psicografia direta, que o próprio médium já pegava o lápis na mão, né? Ou às vezes acontecia da pneumatografia, né? Que os caracteres surgiam espontaneamente no papel, né? Sem nem a mão do médium, né? Mas isso aí é mais raro, né? Eu não sei se os amigos chegaram a conhecer, vocês são novos, né? A meninada nova aí. Eu acho que até graças a uma intervenção da FEB, não houve um problema muito grave no Brasil sobre essa questão aí de comunicação espírita. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas há muitos anos atrás, nessa época aí que deu esse boom de filmes, Ghost e tantos outros filmes a respeito de espiritualidade, a Estrela lançou aqui no Brasil uma pequena mesinha, um pequeno brinquedo infantil dito Converse com o Seu Anjo, que basicamente era uma mesinha Ouija, né, que chama, com uma seta, com um abecedário, e que era para as crianças brincarem com isso.
Houve uma intervenção da FEB na época, que me parece fez um documento oficial para o governo e para a própria Estrela, e eles acabaram retirando o brinquedo das prateleiras, graças a Deus. Porque você imagina o quanto que daria de confusão, todas as crianças brincando com esse tipo de coisa aí, né? Não sei se vocês tiveram. Essa questão foi muito rápida. Houve o lançamento do brinquedo e acho que em 10 ou 15 dias recolheram os brinquedos, tá? Porque realmente causaria um rebuliço aí com crianças expostas a esse tipo de coisa, sem, assim como é com esse copo, com esse compasso aí, né? Que de uma brincadeira pode resultar em algo muito sério, muito complicado. Aí, só para o Evaldo aí, Revista Espírita, dezembro de 1861, e para quem quiser realmente introduzir-se na questão de grupos familiares, Kardec deixou esse documento, que é inclusive o que a gente utiliza aqui, basicamente para a formação de pequenos grupos familiares. Dezembro de 1861, Revista Espírita, a organização do Espiritismo. Tá? Bom, em rápida consulta aqui pela internet, eu vejo sites de venda oferecendo o tabuleiro. Mas, enfim, hoje são outros tempos, né? Espero que possamos usar da responsabilidade para não deixar que crianças, que pessoas, enfim, imaturas façam mau uso, né? Uso leviano desse meio de comunicação. Vamos lá. 145. Resta-nos destruir um erro assaz espalhado, o de confundirem-se com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. Olha, um aspecto muito interessante sobre o qual já havíamos tocado, né? A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro e que não é mais do que o da escrita ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. Todos os espíritos, bons e maus, podem servir-se dele, como dos diversos outros existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos. Mas, em falta de lápis e papel, não escrupulizarão de valer-se da vulgar mesa girante, o falante, e a prova é que, por esse meio, se obtém os mais sublimes ditados. Se dele não nos servimos, não é porque o consideremos desprezível, porém unicamente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo o que pudéramos vir a saber, nada mais lhe sendo possível acrescentar às nossas convicções, e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Este qualificativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar batedores de profissão e que, por este meio, se deleitam em pregar partidas para divertimentos de umas tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém coisas profundas nunca.
Seria, conseguintemente, perder tempo formular-lhes questões de certo porte científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços ou saltimbancos do mundo espírita. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são, a miúde, instrumentos de que lançam mão os espíritos superiores, quando querem produzir efeitos materiais. Bom, muito interessante a assertiva de Kardec aí em separar, né? Porque a gente já teve algumas experiências assim, não com batedores, mas o espírito causa uma certa confusão, uma perturbação, geralmente no meio familiar, e depois, quando você tem médiums e instrumentos qualificados, você obtém daquele espírito uma comunicação, e ele quer realmente manter uma comunicação, um contato, passar um conselho, ou pedir ajuda aos membros daquela família. Então, nem todos esses espíritos batedores, como diz Kardec aí, podem ser qualificados como tais. Geralmente, alguns espíritos vão utilizar dessa questão para chamar a atenção e depois estabelecer uma comunicação assaz com as pessoas. Ou outros, como sempre, quando descobrem que podem fazer isso, devem se divertir enquanto podem com pessoas crédulas, né? Infelizmente. Temos mais alguma pergunta dos amigos? Tem aqui da Ana, ela coloca: para acontecer o fenômeno da tipologia, ambos, médium e espírito comunicante, devem ser do tipo tiptor, ou apenas um deles para produzir essa forma de mensagem. Pois é, segundo a última parte do texto, basta que um deles. Não podemos nós outros generalizarmos, dizendo que o espírito que vai contribuir para tal fenomenologia seja exclusivamente tiptor, como você coloca, Ana Cristina. Então, muito cuidado. Pode ser até um intermediário, né, que suscite o fenômeno juntamente com o médium. Mas poderemos ter, como já comentado, um bom espírito, o próprio guia do médium, tentando despertar sua atenção para o fato, para a faculdade, os espíritos sofredores, etc. Exatamente, Rui e Ana Cristina. Nós nunca tivemos, como eu disse, o fato de conhecer um batedor, mas outros fenômenos foram despertados, e quando você vai ali com conhecimento, com pessoas que têm conhecimento e habilidade mediúnica para lidar com o fenômeno se desdobra, e muitas vezes em boas comunicações, em excelentes análises de conteúdo. É apenas ali, provavelmente, o médium também desconhecido, né? E às vezes com toda a barreira religiosa, de crença e às vezes de medo, o médium não tem condições de abrir campo para esse espírito se comunicar. Então, o rudimentar é utilizado até que cheguem pessoas que possam analisar o fenômeno e daí sim partir às vezes para comunicações, para contatos muito interessantes. Então, como diz o Rui aí, basta um, né? E, infelizmente, muitos espíritos que poderiam estar se comunicando acham nesse tipo de coisa um passatempo, às vezes, por anos a fio aí, para, infelizmente, só se alegrar ou só fazer perturbações no ambiente, né? Também precisam de muita ajuda esses espíritos, tá? Como foi bem falado, né?
não necessariamente é por um espírito mau, né? Como o próprio Kardec diz, tem comunicações recebidas por tipologias que são instrutivas, né? Então, o próprio exemplo do Kardec que eu falei, né? Então, muitas vezes pode acontecer que um espírito superior se utilize de um inferior para produzir esses fenômenos, né? Mas a mensagem vai ser uma mensagem de qualidade, né? Então não existe isso, né? É preciso só que o médium seja de tipologia, né? Enfim, mas é isso. Eu queria agradecer ao Rui, ao Cláudio, né? A todos. Vocês têm mais alguma colocação? Só uma última colocação, Eric e os amigos que estão ouvindo aí. Como Kardec disse aí, não desmerece em momento algum esse tipo de contato mediúnico, esse tipo de espírito ou esse tipo de mediunidade. Acresce-se que hoje, por exemplo, mais ainda do que na época de Kardec, você tem uma reunião aí que dure 2 ou 3 horas com 2, 3, 4 médiums, seria quase que impossível esse tipo de comunicação render algo de grande proveito. Nada contra, como se diz, mas como se há hoje muitos meios melhores de comunicação, tal como Kardec sempre fez, aprimorou os tipos de comunicação para os próprios médiuns trabalharem melhor e para os próprios espíritos terem mais condições de se comunicarem. No mais, é reencontrá-los na próxima semana para mais um capítulo de O Livro dos Médiuns. Com isso, nós estamos subsidiando todos aqueles que queiram futuramente formar o seu grupo familiar. Então, como colocou o nosso amigo Evaldo e vários outros que têm esse desejo e venham a nos assistir, que acompanhem os nossos estudos, porque eles ajudam, já são a primeira parte, parte teórica, com que você vai ganhar autonomia, segurança para sentar à mesa na sua residência, assim como lê, reflete sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ter aquele momento em que você vai pegar o lápis e o papel, concentrar-se e observar, né, a mediunidade acontecer na prática. Até lá, amigos. Até lá.